Queridos telespectadores da TV Canção Nova, do Sistema Canção Nova de Comunicação. A todos vocês, a minha saudação e a alegria de novamente encontrá-los no nosso encontro semanal Discípulos Missionários. Estamos já na última semana do mês de agosto, mês das vocações. As vocações são chamados a exercer uma missão na igreja. E, naturalmente, quem é chamado recebe o dom especial de Deus para poder viver esta vocação e também exercer a missão em relação aos irmãos. Nós recordamos nessa semana, primeiramente, os catequistas. Catequistas que recebem um chamado muito especial nas comunidades para ajudar os irmãos a crescer na fé. O catequista é um pedagogo. O catequista é alguém que pega na mão e vai introduzindo no caminho, o caminho de Jesus, o caminho da vida da igreja. E é um pedagogo que vai ajudando a dar os passos, até que a pessoa consegue dar os passos sozinho. Então esse é o catequista que vai ajudando a conhecer Jesus, a igreja, o evangelho, vai mostrando justamente as coisas bonitas da nossa fé, ajudando a descobrir o valor dessas coisas. E, sobretudo, vai levando ao encontro com Jesus. Eu acho, por exemplo, nos evangelhos, quem fez o papel de catequista, por exemplo, lá já no início do evangelho de São João, nós temos o chamado dos primeiros discípulos. E aí nós temos alguns que Jesus chama diretamente, vem e segue-me. Aí desses, como André e outros, Filipe, vão chamar outros e os levam a Jesus. Olha, é o papel do catequista, chamar o outro, levar a Jesus, levar ao encontro com Jesus para, então sim, Jesus ser o mestre. O catequista, ele não ensina coisas suas, ele ensina as coisas da igreja, da fé, as coisas de Jesus, do Evangelho, do caminho de Deus. Quem mais no Evangelho foi catequista? Lá, um certo momento da vida de Jesus, Jesus está em Jerusalém, rodeado de muita gente. E aí tem uns pagãos, o evangelista diz, uns gregos, que querem ver Jesus, mas não conseguiam se aproximar, porque achavam que não tinham esse direito, sendo pagãos. Aí eles vão falar com André, de novo. André é catequista. E Filipe, outra vez. André e Filipe levam esses dois juntos, levam esses gregos a Jesus. E, uma vez que eles encontram Jesus, Jesus mesmo fala a eles. Jesus se alegra por encontrá-los. É o papel do catequista. Finalmente, quem foi catequista? Maria, Nossa Senhora. Claro, primeiramente ela apresenta Jesus ao mundo. O catequista é alguém que leva Jesus, mas também ajuda a conhecer Jesus. Por outro lado, Nossa Senhora, um certo momento do Evangelho, nas bodas de Caná, ela fala para o povo, as pessoas que estavam servindo vinho, façam tudo aquilo que Jesus disser. Maria podia ter dito, bem, deixa comigo, escuta aqui, faz isso. Não, ela disse, não, façam aquilo que Jesus disser, sigam aquilo que Jesus disser. Catequista é isso. Catequista leva a escutar Jesus, a descobrir Jesus, a palavra de Deus, a palavra da igreja, o caminho de Deus, para que as pessoas possam elas mesmas conhecer e seguir Jesus Cristo. Mas nesta última semana de agosto, nós também lembramos a vocação dos leigos na igreja. Lembramos os padres, os religiosos, os catequistas, os leigos. Leigos e leigas, quem são? São todos os batizados. A igreja é a igreja dos batizados. E a gente não deveria dizer, bem, leigo é aquele que não é padre nem freira. Não. Leigo é um batizado. Todos são batizados. Então, padre e freira é um leigo que tem uma missão especial, recebeu um dom especial dentro desta comunidade de batizados. Mas eles participam desse povo de batizados também, não estão fora. Então a igreja é o povo dos batizados, é o povo daqueles que foram chamados, que deram fé à palavra de Deus, foram
agraciados com o dom do batismo, se tornaram filhos e filhas de Deus e fazem parte deste povo de Deus, que é o povo dos batizados. A igreja é este povo de batizados. Então você também é batizado, você é um leigo, é uma leiga. E qual é a chamada, qual é a vocação dos leigos na igreja? A vocação dos leigos é muito importante. A vocação dos leigos é justamente ajudar, levar avante a vida da igreja. A vida da igreja não depende só do padre, não depende só do bispo, do missionário. Os leigos, os batizados, são participantes da vida da missão da igreja. Então, eles precisam viver o Evangelho, viver como cristãos. Desta forma, pôr em prática o Evangelho e, desta maneira, ser testemunhas do Evangelho no meio do mundo. Vivendo o Evangelho, ajudar o mundo a perceber como é viver com Cristo e em Cristo. Portanto, o papel dos leigos, antes de tudo, o papel de testemunhas do Evangelho. No meio do mundo, no meio da comunidade humana toda, onde tem gente que crê, que não crê, que é cristão, que não é cristão. O povo de Deus, dos batizados, está no meio do mundo, como o fermento está no meio da massa, né? E, portanto, a chamada dos leigos é ajudar o mundo a acolher a luz de Deus e a se transformar com o fermento do reino de Deus. É claro que os leigos são chamados também a colaborar com a vida da própria igreja. Por isso nós vemos tantos leigos que ajudam em tantas atividades e responsabilidades da vida das comunidades, né, da igreja. Não se concebe uma comunidade da igreja que não tenha também os leigos participando das responsabilidades como catequistas, animadores, até das celebrações quando não tem um padre, aqueles que ajudam a instruir os outros, socorrer os pobres, os doentes, aqueles que ajudam na liturgia, aqueles que assumem as responsabilidades organizativas, administrativas da vida da comunidade. Tudo isso são papéis do leigo, que o leigo deve ajudar a assumir para o bem da igreja, para que a igreja possa não estar somente dependendo dos ministros ordenados. Uma igreja que tem muitos leigos participativos será uma igreja forte, dinâmica, uma igreja viva. Como é que está a participação dos leigos lá na sua comunidade? Os leigos participam da vida da igreja, se sentem participantes da missão da igreja, sentem a igreja como sua, ou a igreja é dos outros. E eu sou, de vez em quando, freguês da igreja. Não pode ser, o leigo não é freguês da igreja. O leigo é a igreja, parte da igreja, que deve entender que a vida da igreja também é vida dele, a missão da igreja também é missão dele. Caríssimos irmãos batizados todos, leigos e leigas, povo de Deus, que Deus os abençoe, conduza, ilumine, fortaleça na sua vocação enquanto leigos no meio do mundo, chamados a serem sal, fermento, luz do Evangelho no meio da sociedade. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.